No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Maine. Across the north and south to Chicago. E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Inglaterra. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do BPcast. E se você não quer saber de clubismo, não quer saber da gente falando de Carlos Sainz, da pole, da vitória, melhor já nem começar a escutar esse episódio. Exatamente. Bom, para vocês que acompanham aqui, a gente sabe que a gente sempre torceu bastante aí pro Carlos Sainz alcançar a primeira pole, a primeira vitória. Quem diria que viria no primeiro final de semana, né? Foi bem legal. E agora, né, vamos comentar aí sobre a corrida, mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Para você que está ouvindo o BBcast e ainda não é apoiador do nosso portal, recomendo aí no link da descrição desse episódio, tem para acessar o Apoia-se do Boletim do Paddock e também para você acompanhar as nossas lives aí de terça e quinta, sempre terça pós-GPs, quinta-feira pré-GP, e esse mês aí vai ser full time lives e podcast aqui no Boletim do Paddock. E se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar um apoiador pela plataforma do Apoia-se ou pelo membros lá do canal do YouTube, onde você pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock e também para a gente poder continuar mantendo esse projeto aqui, trazendo atualizações para vocês. A gente precisa desse apoio, então considere auxiliar o nosso trabalho. Você pode contribuir com qualquer valor, é só acessar essas plataformas e ver a possibilidade de se tornar um membro. Bom, assim como Interlagos, né, Silverstone sempre é uma pista ali que existe uma previsão de chuva, sempre tem aquela notícia que há nuvens circulando, ficou muito bom, né? Circulando o autódromo ali, mas na sexta-feira a gente começou o fim de semana com chuva, então na verdade no TL1 ali teve bastante chuva, até o Bottas conseguiu liderar, mas o treino assim teve também o nosso querido Stroll, que atolou o carro na brita ali, então o pessoal ali da fábrica que estava próximo, eu acho que decidiu até ir lá cumprimentar ele pelo feito. Bom, foi uma sexta-feira que tinha uma previsão de chuva para todo o fim de semana, né? Exceto, na verdade, o domingo, mas poderia ter pancadas de chuva ao longo desses 2 dias, o que é interessante porque geralmente quando a prova é realizada, né, é no período mais quente ali do ano, mas como é Silverstone, Inglaterra, o pessoal já está acostumado com chuva a qualquer momento, é um lugar que, assim como Interlagos, é imprevisível nessa questão, mas a chuva se faz presente, né? Então a gente teve um primeiro treino livre ali que foi bem xoxo. Olha, gente, pelo menos os horários que a Fórmula 1 tá praticando esse ano e também os horários que foram realizados os treinos foram até agradáveis, assim, deu pra poder acordar e não ficar puto, né? Porque imagina se acordar, assim, 3 horas da manhã pra poder ver um treino livre que ninguém anda, ficaria com um pouco de raiva, ficaria, obviamente. Mas a gente teve poucas voltas, foram só 10 pilotos completando tempo ali, virando algum tempo, porque a maioria tava fazendo só volta de instalação, dava uma volta, retornava pros boxes, fazia aquele teste ali de troca de pneus, né? Aliás, tem uma certa equipe que precisa treinar bastante, mas já vamos falar sobre isso. E foi aquele período, assim, de sessão bem xoxo. Nos últimos minutinhos ali, quando o pessoal resolveu dar uma saída para poder andar um pouquinho, pelo menos aferir um tempo, né? O Stroll acabou encerrando a sessão, assim, com uns minutinhos antes, porque ele ficou atolado na brita e ia levar muito tempo para poder remover o carro dele. E a gente tem essa questão, né? Mercedes e a Aston Martin, elas estão muito próximas desse circuito. Tem outras equipes também que gostam bastante de correr em Silverstone, mas na realidade, quando você retorna para a Europa, agora realmente retornando para a Europa com corrida
sendo realizada em Silverstone, depois na Áustria, França e Hungria, para os times é bem legal porque é mais fácil deles fazerem a deslocamento das peças, né, para poder levar atualizações para os carros. Tem toda a controvérsia com relação ao teto orçamentário, mas tem essas possibilidades. E aí até o Stroll, né, foi lá e falou, mas acho que o carro não danificou. Realmente, assim, não teve problema com ter saído ali na brita, não foi algo que gerou uma quebra para o carro, mas foi um ponto de atenção para o fim de semana da Aston Martin. Um ponto de atenção para a Aston Martin aí, mas a Aston Martin que esse final de semana, né, assim, teve os bilharecos, mas infelizmente não conseguiu entregar muito bem. Era uma equipe que tinha muita expectativa, né, pro fim de semana dela, porque todo mundo levou a atualização, mas a Aston Martin, ela teve 2 bons finais de semana, né, nos últimos momentos aí, só que os altos e baixos da própria equipe, né. É uma pena, né, porque assim, a gente fala das equipes britânicas, né, no caso, Williams, McLaren, Aston Martin, né, e até podemos colocar ali Mercedes, Red Bull juntos, mas só que aquelas que ostentam a bandeira da Inglaterra são essas 3. É uma pena a Aston Martin, porque de todas a mais britânica realmente é a Aston Martin. Uso verde britânico. Não é só isso, né? Ela é bem mais antiga que a McLaren, que a Williams, tem questão de participação de automobilismo. Esse final de semana eu reassisti o filme Ford versus Ferrari, e ali você tem, né, o Shelby Cobre, que foi campeão com a Aston Martin em 59 nas 24 horas de Le Mans. Então é uma pena que a presença dela hoje no automobilismo se resume a uma equipe que não está rendendo. E aí é aquela coisa, até quanto que a marca vai querer ostentar num carro em que não está dando rendimento, né? Até mesmo esse final de semana, até a Débora pode falar um pouquinho melhor sobre isso, a Aston Martin meio que deu uma intimada no Vettel, falando se o Vettel vai querer aposentar ou não, se vai continuar na equipe ou não. Então, assim, quando ele faz isso, ou eles estão com realmente o interesse real de continuar com o Vettel e até continuar com os investimentos altos que a equipe está tendo, ou, sabe, realmente aí começar a pensar em outros ares. A Aston Martin, na verdade, a gente está tendo uma conversa aí desde o começo do ano, né? O novo chefe de equipe tá tentando negociar com que o Vettel fique, mas ele já meio que falou assim, vocês têm que dar um carro decente, porque nas condições que a gente tá tendo para poder correr agora, tá muito difícil. Então, o Vettel já tava rumando provavelmente para uma aposentadoria após esse ano, né? Ele só tem contrato até o final dessa temporada. E nesse GP, a Aston Martin meio que, tipo, e aí, você vai querer ficar com a gente ou não? Porque agora já é um ponto do campeonato que tá chegando as férias de verão, mas os times já estão pensando no carro do próximo ano. Então, por mais que ele ainda não esteja ali no forno, né, ele tá sendo projetado. A própria Alfa Romeo ficou até brava na última corrida com o Bottas, porque o Bottas falou que o carro já estava em pleno desenvolvimento em questão de desenho, nessas coisas, tipo, eles já têm a ideia do que vão fazer para o próximo ano, e esse é o passo que provavelmente as outras equipes do grid estão. Então você precisa saber qual é o piloto que vai guiar com vocês, eu ter uma ideia se pelo menos esse que já está correndo vai permanecer, para eles darem algumas preferências aerodinâmicas para o carro. Tipo, a gente vai construir esse carro novamente a um estilo que possa ser confortável para o Vettel, ou a gente vai pensar num carro mais para o Stroll, ou para um futuro piloto que nós vamos contratar. Então essas coisas precisam ser definidas. A gente ainda não sabe se o Vettel vai ficar ou não, mas agora é aquele momento da silly season, né? E a vaga do Vettel é uma vaga bem importante, porque depois que a gente teve o fechamento ali do Gasly permanecendo na AlphaTauri, né? A vaga do Vettel é uma que, apesar de não estar naquela equipe mais competitiva, para jovens pilotos ela é bem interessante. E aí também tem as outras conversas que estão rolando no grid. Então vamos ver aí se ele vai realmente querer ficar ou não. Até num desses grupos aí de WhatsApp, a gente uma vez conversando sobre chances do Drogovic na Fórmula 1. Salvo engano, foi no grupo dos carteiros lá do Ricardo Bannerman, apoiador do BP. E até, se você reside aqui na Grande São Paulo, que é um grupo de kart bacana para você competir, um campeonato bem legal. Procura aí os carteiros no perfil BP, sempre tem links ali para eles, então é bem interessante. E lá eu lembro que a gente conversando, o pessoal perguntou para mim, né,
as chances que o Drugo tinha na Fórmula 1, a única equipe assim que eu via hoje com chance, as únicas, né, era a McLaren, porque não tem um piloto na base com idade para assumir a vaga do Ricciardo, que é a única vaga que a gente vê ali disponível hoje, ou a Aston Martin. Aí, para aumentar, né, a fanfic, esse final de semana o pessoal da XP ali, o alto escalão da XP Investimentos estava em Silverstone, conversaram com o Domenicali da importância da presença de um piloto brasileiro, né? E algum tempo atrás a própria XP falou que tinha interesse, até visualizar um possível patrocínio futuro para o Drogovic. E aí o pessoal começa a juntar as peças, né? Aí o pessoal da XP assistiu a corrida de dentro dos boxes da Aston Martin, então o pessoal aí já ficou bem alucinado, né? Falando, pô, quem sabe, né? Não é algo para se descartar, mas eu acho assim, eu acho mais fácil o Vettel renovar. 35 anos, o cara tá no auge. Para quem acompanha o Vettel sabe que ele gosta muito mais de correr quando ele tá bem, quando ele está mais tranquilo na posição dele. E ainda mais até esse final de semana, né? Que foi lá, correu com o carro do Nigel Mansell, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então vai depender muito mesmo do Vettel. Eu acho que até a gente pode fazer um dia um programa falando sobre chances do Drugo na Fórmula 1, ou reservar um momento para conversar sobre isso. Mas da Aston Martin eu acho que tende a crescer, mas é aquela coisa que a gente vive falando na Fórmula 1, né? A Aston Martin cresce, mas só que daí você vê outras equipes crescendo proporcionalmente conforme vem investimentos. A própria Alpine, esse final de semana, apresentou atualizações fortes para os dois carros, atualizações que a gente viu resultados, sabe? Foi ao contrário do que foi, infelizmente, com a Williams, né? Que, infelizmente, pelo menos nos treinos, não foi tão boas as atualizações quanto foi para a corrida, assim. Quer dizer, não teve também resultado na corrida, né? Mas uma coisa que eu achei interessante das atualizações da Williams é que as peças que chegaram para incorporar o carro não estavam pintadas, estavam na fibra de carbono puro. Aí eu fico imaginando a Claire Williams, lembrando que em um determinado ano, aquele ano que atrasou peças, um pouco atrasou por causa da pintura. E ela pensando agora, dá para correr sem pintura? Naquela época a gente atrasou. Mas, enfim, eu acho que assim, é bem interessante a gente acompanhar, como a Débora disse, esse período pós-Europa agora e período de férias da Fórmula 1, porque provavelmente vai rolar muita conversa, a gente vai ter muitas informações aí do que vai acontecer com essas vagas que estão ainda meio em aberto, e também até mesmo o que pode surgir de oportunidade para o Drogovic na Fórmula 1. Bom, e como a gente falou das atualizações, né, no segundo treino livre foi onde que realmente a gente viu as equipes aproveitando que é o mesmo horário da corrida, do treino classificatório, então eles testaram, tiveram a oportunidade de levar as atualizações para a pista, verificar quais condições que eram melhores até para utilizá-las. Também foi bem mais movimentado, mas foi bem movimentado, foi naquele momento trapalhões que a gente viu a McLaren ali se embananando e tentando instalar a roda reversa, né? Eu acho que foi uma tentativa ali deles de verificar a possibilidade de correr com a roda de forma diferente. Viu que não foi possível, mas, cara, o pior é o mecânico tentando com o martelo engatar, sabe? O cara não viu que o braço dele enfiou mais para dentro do pneu que normal, mas enfim. Foi triste, né? Mas uma calota ali. Pra McLaren. Cara, aquilo ali era presságio que o final de semana da McLaren ia ser um desastre, cara. Sabe? Porque teve isso. Aí depois a gente teve o Pato fazendo pole na Indy. Aí depois nenhum piloto da McLaren terminou na Indy. Aí depois teve tudo que aconteceu na corrida. Foi a tristeza, sabe? Aquilo ali, aquele momento era um recado. McLaristas, vão assistir rugby, vão assistir golfe, vão assistir qualquer outra coisa, menos Fórmula 1 automobilismo esse final de semana. Olha, foi um caos. Esse segundo treino livre foi bem movimentado, né? A gente teve pessoal precisando testar além dos pneus, verificar as atualizações que eles tinham levado. Se a Williams ela tá andando sem pintura aí por causa das novas peças, né? E também pela questão da redução de peso. Teve um momento ali que eles usaram o Fluvis vermelho em toda a parte da lateral da carenagem. Então o carro ganhou ali um tom diferente, né? A Williams é bem interessante porque ela acaba fugindo das cores convencionais que o pessoal usa
pra trabalhar o Flowvis, né? Geralmente é aquele verde fluorescente. Mas a Williams não, ela inova, ela vai com vermelho, com branco, com todas as cores. Eu adoro ficar fazendo esses testes aí. Mas a gente teve bastante teste aerodinâmico, o pessoal verificando a asa nova, o fluxo do ar ali no assoalho. Então, muito dado para poder coletar, precisando verificar o pneu. E aí teve essa atrapalhada na McLaren, né, que foi lá para fazer o pit stopzinho. E aí ficou tentando encaixar o pneu de qualquer jeito ali no carro. Olha, a gente tinha dor de cabeça, pelo menos foi no treino livre, né? Porque se fosse numa corrida ia ser bem complicado. Mas é um dos times que mais erra pit stop e tá precisando fazer uma aula, talvez com a Red Bull, né? Com a Red Bull mesmo. Porque, tirando isso, tá difícil, dona McLaren. Não, mas foi... Ah, não, foi a Ferrari que fez um bom pit stop. A McLaren... Esse fim de semana foi a Ferrari. Triste. Bom, mas acho que, assim, os testes de peças foram válidos. Como eu disse, todas as equipes ali, a maioria trouxe testes, menos a Haas, que segue, né, se arrastando aí no grid, mas até que correu bem esse final de semana. A gente vai falar bastante aí na hora que for conversar da corrida. Mas, como eu disse, a Alpine, para mim, foi a que melhor, assim, tá mostrando questão de uso de evolução. Eu acho que o L-Plan ali deles é bem quietinho, é bem na miúda, sabe? Traz uma atualização, não faz estardalhaço. Mas a atualização da Alpine fez um estardalhaço, porque foi um carro completamente modificado. Não, assim, sim. Tipo, eles foram pro lado da Ferrari, né, na questão do sidepod. Então todo mundo já fizeram... copiou o Red Bull. Ela falou, Red Bull eu não vou copiar também. Eu não sou todo mundo. Minha mãe falou que eu não sou todo mundo. apostou ali no que a Ferrari trouxe pro carro, né, no começo do ano, que foi aquele formato de banheira. E eles fizeram essa cópia aí, esse desenvolvimento do carro deles. Chamou bastante atenção por conta dessa nova peça aí, mas assim, questão de desempenho de pista, a gente sempre tem um Fernando Alonso ali tentando dar umas voltas mais próxima dos líderes, né? Então acaba chamando atenção nesse sentido. Mas eu acho que talvez quem foi um destaque assim na sexta-feira, né? No segundo treino livre, foi a Mercedes. O Hamilton tava andando muito bem com o carro. E assim, apesar de ter sido uma sessão muito caótica e em que o grid estava muito mexido, né? Tinha muita gente ali fora das posições convencionais. A Mercedes ela acabou mostrando ali que ela tá acertando o carro, que ela não desistiu desse conceito, e eles também trouxeram atualizações para o carro. Tá se discutindo ainda muito como é que a FIA vai tratar a questão ali da métrica para poder estabelecer o quanto que o carro pode subir e descer, né? Provavelmente isso vai ser implementado na França, porque ainda tá tendo muita discussão com relação a essa métrica, como ela pode ser aplicada. Mas a Mercedes, ela parece estar se dando bem aí, e é um time que eu acho que eles foram bem preparados para essa etapa, porque eles estavam correndo em casa, né? Assim, a casa onde ficam as suas fábricas e também a casa dos pilotos. Até esse negócio da casa dos pilotos, só trazendo uma coisa que foi interessante desse ambiente que a gente comentou agora de Silverstone, e até para quem acompanha a gente lá no grupo do WhatsApp dos apoiadores do Boletim Paddock, nas redes sociais, a gente falou como é interessante o GP de Silverstone, né? Até na live que a gente fez na última quinta-feira com a Denise, eu comentei da importância que eu coloco Silverstone e Monza como as duas corridas mais importantes do calendário da Fórmula 1, pelo peso que se tem, tanto histórico como também entre outros fatores. Um deles é que realmente a maioria das equipes estão ali, e até o Mick Schumacher depois, na entrevista pós-corrida, ele comentou que pelo fato da fábrica ser ali perto de Silverstone, eles aproveitaram a terça-feira pré-GP e fizeram uma festa de confraternização, tipo família no trabalho, aquela coisa em que os parentes vão, comparecem na fábrica, tiveram contato com os pilotos, com membros da equipe. Até a gente viu ali que a Gina, irmã do Mick Schumacher, estava presente na corrida, então acho que foi algo legal, e é isso que eu falo que é da importância da corrida, né? Você também pode aproximar os mecânicos, acho que ficam mais contentes, porque, cara, os caras passam tanto tempo fora, né?
que é uma oportunidade dele estar trabalhando ali perto de casa e talvez até sair do autódromo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, podem ir dormir em casa, sabe, Ou ao almoçar. menos ter um contato com a família, né? Poder comer com eles, essas coisas, porque eles ficam fora o ano inteiro. E isso é muito discutido, né? Com relação ao aumento do calendário, com mais provas ainda fora da Europa, porque antes a gente tinha muita corrida ali na Europa e também tinha a diferença, né? Não era realizado muita corrida uma em seguida da outra. E agora não, é rodada dupla, tripla e assim vai até que, tipo, ninguém tem mais descanso, ninguém consegue mais ver as famílias e eles estão precisando cada vez mais focar nessa questão de revezamento, o que é algo bem ruim, porque para a equipe de pista é importante que eles estejam entrosados, eles sejam, tipo, os melhores profissionais, mas ter que fazer esse rodízio para você, pelo menos, dar um descanso para as pessoas. Então, correr em casa é sempre muito bem-vindo, né? Bom, o TL3 foi um pouco menos movimentado, teve, sim, carros na pista, tudo, bastante ali preparação de Volta de classificação. volta de classificação e até simulações de corrida, né? O Lewis Hamilton chegou uma hora, determinado momento ali que fez uma simulação de corrida que foi a hora que o pessoal realmente, desculpa o termo que eu vou usar, mas os adversários meio que deu aquela trancada, porque falou assim, cara, se Mercedes começar a acertar a mão desse carro, começa a atrapalhar, e principalmente o pessoal da Ferrari, né? Começa a perceber assim, cara, se eles começarem a chegar na gente, a disputa pelo título começa a ficar mais difícil ainda. Mas eu acho que o mais legal foi que acabou o TL3 ali e a gente começou a ter aquelas nuvens sobre a pista, né? Aí tivemos a W Series, né? Uhum. A etapa da W Series. E aí. Ali já começou a dar uns pingos de chuva, né? Não chegou a chover, mas olhando pro pessoal que tava na arquibancada, já tinha muita gente ali colocando capa de chuva, abrindo guarda-chuva. Não estavam com o Valese do lado, nunca vão saber qual que é o momento ideal para se embesutar do seu celofane, não é mesmo? Mas se estivessem ali, teriam percebido que aquele não era o momento. Que o momento estava para vir ainda. Exatamente. Para quem não conhece, se você não vai para Interlagos, setor A e não conhece o Valese, você já tá indo errado. Então, o Valese ali no setor A, a gente sempre brinca que a gente fica acompanhando ele. Na hora que ele fala, não, agora é a hora de colocar a capa de chuva, você coloca, porque é muito engraçado. A gente vê o pessoal colocando a capa, e aí só dá aqueles pinguinhos, de repente para de chover, a pessoa vai tirar a capa, é rasgo, é tristeza só. Mas começou, né, o treino classificatório com chuva, e aí aquela coisa, né, vai ser loteria, como é que vai ser? Até que foi interessante que a gente não viu nenhum carro batendo, nenhum carro saindo de pista assim, de uma forma que pudesse atrapalhar. Foi legal nesse ponto, né? Se não me engano, não chegou a ter bandeira amarela constante, só aquelas de piloto que sai da pista, volta, então para piloto tomar cuidado. E não teve paralisação, né? Acho que o mais importante da classificação que parecia pela chuva que estava caindo, que ia ser uma classificação bem complicada, com bastante intervenção de bandeira vermelha, por causa de carro que sai da pista, mas assim, olhando para o fim de semana de modo geral, tirando a bandeira vermelha ali do Stroll, foi assim, treino bem tranquilo, né? O pessoal ainda em alguns momentos abusando de limite de pista, mas nada tão grave assim. Exato. E aí começou, né, a gente ter aquele TL3, aí eu vou fazer sempre o tweet, né, para quem segue o BP ali no Twitter, sabe que a gente faz o tweet falando dos pilotos que foram eliminados. Aí eu falei, bom, deixa eu já arrumar uma foto do Latifi, né? Porque o Latifi vai ser o cara que vai ser eliminado. O cara não tá nem com as atualizações. Não, o Latifi vai lá porque 2. E aí eu fico assim, gente, quem que eu coloco, né? De fotinha ali. Se salvo engano, acho que eu coloquei o álbum, porque ficou um contraste meio diferente, né? Tipo, cara, o álbum é o cara que vinha superando o Latifi com uma margem muito grande. Sempre indo pro Q2. Às vezes até namorava um pouco ali com o Q3, e agora não, o Latifi foi pro Q2. E para quem ouve sabe que eu acho o Latifi um cara bacana, um cara legal. Não eu sempre falo que isso não é motivo para o cara justificar a permanência na Fórmula 1, mas eu acho que o Latifi é um dos poucos pilotos assim que a gente pode falar, cara, ele não foi testado ainda na Fórmula 1, o cara ainda não teve um carro com chance de demonstrar todo o poder. Conseguiu nessa classificação onde ele avançou pro Q2,
E foi uma grata surpresa, pelo menos ver o canadense aí entregando um bom resultado. Foi uma sessão em que a gente viu a questão do álbum ficando ali no Q3. Tinha muita expectativa com essas atualizações da Williams, né? É difícil de mensurar também o quanto que eles conseguiram realizar os testes que eles queriam, porque teve toda essa questão de algumas sessões serem atrapalhadas pela chuva, o ser um treino livre muito caótico, você tem que resolver tudo, né? Testar peça e pneu ao mesmo tempo. Mas ali a situação da Williams e da Haas é bem interessante, porque quando vem essas sessões com chuva, né, é quando eles têm a maior oportunidade de fazer uma classificação melhor e avançar. E aí nem os dois carros da Haas não conseguiram, ficaram os dois no Q1. E o Albon também, mesmo com as atualizações do carro, não conseguiu avançar. E o Latifi... Acho que o Latifi, ele tava assim, gente, o que eu faço aqui no Q2 agora? Como que eu cheguei até aqui, né? E foi uma classificação bem legal, porque a gente tem ali a chuva em alguns momentos ficando bem apertada, em outros a pista secando. E esse também foi um dos motivos pro Latifi passar pro Q3, né? Porque no final do Q2 a chuva começou a apertar, então quem não tinha feito uma boa volta ali, viu os tempos aumentando e não tinha mais o que fazer. Então ele ficou ali quietinho no 10º lugar, né? Só pensando assim, aí, alguém vai fazer alguma coisa? Porque eu vou ficar aqui. Gente, a comemoração da equipe, na hora eu estava escrevendo o texto, até virei pro Rubens e eu falei, seus falsos, tudo comemorando, ficando feliz com o Latifi aí, sendo que até sexta-feira estavam pedindo pro Latifi sair, né? Já queriam colocar o Piastri para correr no lugar dele, mas foi legal ver a equipe comemorando, mesmo achando que eles foram falsos. E aí, para comentar do Q3, né, a chegada do Latifi foi bem interessante, somente vendo os pilotos que ficaram de fora, né, Richard? E aí a gente tem aquela questão, pô, Williams, tava com previsão de chuva aumentar, começo do Q3 era o momento que aparentemente a pista tava melhor, tudo bem que depois, né, a gente viu que teve mudanças. Cara, manda o Latifi pra ele, quem sabe, às vezes era aquele cenário em que o cara faz uma volta voadora, cai um toró, ninguém melhora o tempo, o cara é pole, sabe? Tipo, cara, você não tem que correr, você não tem que ser, esse momento é o momento que você não é conservador. Você vai pro tudo ou nada, você sabe? Tipo, cara... Já arriscou até aí, né? O moleque já conseguiu colocar o carro no Q3. Aí era o momento da equipe falar, bom, a gente vai fazer nosso trabalho. Não fizeram, infelizmente, né? Eu achei um pouco de vacilo ali da Williams de não ter mandado o Latifi logo pra pista, porque depois acho que foi a Red Bull que avisou, né, pro Max, tipo, faça sua volta logo, porque pode ser que a chuva volte a apertar mais pro final da sessão, então a gente precisa definir isso o mais rápido possível. E o Latifi bem tranquilaço lá nos boxes, né? E é uma pista que acaba, não a pista em si, o circuito, né? Mas nessa questão de chuva muda muito rápido. E os tempos ali do Q3 eles já estavam mais altos, então, tipo, reage aí, bonitos. Mas tudo bem, vai ter o 10º lugar, já foi legal, até porque tinha aquele medo, né? Tipo, o Latifi nunca largou daqui. O que ele vai fazer amanhã? Ele não foi o que causou, não é, gente? Bom, e aí falando dos pilotos que largaram foram pro Q3, a gente tem o Zhou também, que novamente entregou bem. É muito legal ter visto a evolução que o Zhou teve nas últimas corridas. A gente vai comentar um pouco também sobre o acidente, mas o Zhou entregando, conseguiu ir pro Q3, já o Bottas não, né? O Bottas ficou ali no Q2. O Fernando Alonso... E de novo, né? Ressaltar isso do Zhou, porque foi mais uma classificação em chuva que ele passou e o Bottas não. O Bottas não conseguiu avançar. É que o Bottas assolado dele não é antiderrapante, né? Então... Ele não calçou as botas de chuva. Exatamente. As galochas de chuva. Gato de galochas. Botas de galochas. Mas aí a gente teve também o Lando Norris conseguiu... Cara, e mais uma vez a gente viu ali uma disputa entre Mercedes, Ferrari e Red Bull bem apertada, sabe? Era uma coisa que, pra galera que gosta de ficar nessas casas de apostas aí se enganando, é bem interessante que você fica naquela tensão, né? Pô, quem que realmente tá com chance? Porque ali todos estavam, acho que os 6 pilotos que estavam disputando. O Alonso fazendo umas voltas que
Tipo, Alonso. Era muito legal porque vinha alguém dar uma volta boa assim, de repente o Alonso, opa, aí é meu lugar. E tipo assim, o velhinho tava, né? O Alonso, ele tá sabendo aproveitar essas adversidades da pista pra fazer umas classificações legais. E, gente, eu vou falar uma coisa que eu tava até, assim, pensando, né, nesse final de semana, que pelo menos a gente tá tendo algumas classificações com chuva esse ano, né? Não afeta a corrida, tirando o Mônaco, mas a classificação feita na chuva é legal pra dar uma bagunçada no grid. Exato, e aí que É tá. melhor do que na corrida. Ah, é melhor que aquele besteira que eles querem colocar só de pneu duro no Q3, no Q1, no Q2, com pneus diferentes. Assim. Molha a pista, Bernie Eccleston já falou. Fala várias merdas, né? Voltou a falar e É, não o ruim deveria. é que o Bernie Eccleston fala tanta merda que quando ele As fala uma coisas coisa boas que não faz dá pra sentido, aproveitar. não dá pra aproveitar. Mas o negócio de molhar a pista seria uma boa, sabe? Eu acho que eles podiam testar na pista do Bernie Eccleston, que é Paul Ricard, Paul e Ricard. fazer isso, que lá tem aqueles esguichos de... Vamos olhar aqui um pouco. Vai testar pneu de chuva na caceta da pista que tem que jogar água. Não, meu querido. A gente tem uma irrigação. Aquele circuito de Paul Ricard não serve para nada. É uma porcaria. Né? Mas tem ali água porque não aproveita. Nesse ponto, o Paul Ricard é melhor pra fazer teste do que Barcelona. Você testa os pneus de chuva. Mas enfim. Ai, né? ai. Aí depois tem que ficar mandando o pessoal de parcela lá pra testar as coisas. Ai, dona Fia. Então, aí Fernando Alonso, mais uma vez, abrilhantando o nosso treino classificatório ali com aquelas performances. Cara, Vettel também conseguindo tendo bom desempenho na chuva. Se não me engano, ele foi pro Q3. Foi ele e o Stroll, lembra que o Stroll ficou em último? Nossa, mesmo, a Débora até recordou agora que o Vettel ficou no Q1, cara. Que triste. Não Mas, foi bom. assim, o Vettel, cara, ele tava mais Ah, pensando. porque foi quando ele deu a voltinha lá dele e ele foi pra 16º. Aí a equipe entrou no rádio e falou, Vettel, a gente não passou ele de novo nessa caceta. A gente não passa. E ficou todo puto. Se foda, domingo eu vou dirigir a Williams e quero que vocês se danem. Aí. Mas enfim, aí vamos pro resultado final que foi, né? Nosso querido Carlos Sainz, cara, foi muito louco. Assim, pra quem assistiu, deve ter tido a mesma sensação. Porque eu tava com a cisma que ia poder ficar com o Hamilton. Porque o Hamilton tava fazendo umas voltas e o Verstappen, desculpa, Verstappen, mas você cagou na classificação. Cagou. Na parte final da classificação. A classificação ele foi muito burro. Porque o carro de Fórmula 1, assim como o carro da Fórmula E ele regenera energia, mas é toda a volta regenerando energia para poder correr, fazer todas as voltas. O carro de Fórmula 1 é. E a classificação da Fórmula E é diferente, né? Não, o que eu quero explicar é o seguinte: o carro da Fórmula 1 regenera uma volta para fazer a outra volta rápida. Regenera uma volta para fazer outra volta rápida. Que era o que o Carlos Sainz, o Leclerc, o Hamilton tava fazendo. O cabeçudo do Verstappen fazia uma volta rápida, queria fazer a segunda de novo, volta rápida. Aí dava toda hora, acho que o engenheiro entrava no rádio e falava assim: ô Verstappen, para, filho. Porque ele começava um setor roxeado, segundo amarelo, terceiro verde. Cara, o carro vai tendo um desgaste, ele não vai conseguindo ter o desempenho que as Ferraris começaram a ter. E aquilo ali... É que você tenta aproveitar o negócio da pista, né? Mudando constante, mas não adianta nada se não tiver com a bateria. Porque nessa situação de pista você não pode abrir da RS. Exato, porque assim, qual que é o problema da bateria pro carro de Fórmula 1? A bateria, tecnicamente, é um peso morto, é um lastro que tem no carro da Fórmula 1. Então, um pouco se você ter a compensação desse lastro gigante que você carrega ali, que quando a bateria, o carro não está usando a parte híbrida, não serve para porcaria nenhuma, é só um peso a mais, e aí o V6 está lá berrando que nem um louco, umas trombetas do inferno, você tem que ter a bateria recarregada para uma classificação, que é quando você faz as voltas rápidas realmente, você ter energia para compensar esse peso e ganhar potência. É para isso. Por isso que o híbrido na Fórmula 1 é uma coisa ridícula. É diferente de um carro de Fórmula E que você tem a bateria, mas constantemente você está tendo a energia utilizada, então compensa o peso. Então é por isso que a questão da tecnologia híbrida para a Fórmula 1 hoje não é uma coisa tão boa assim. Mas enfim, aí o Vettel vai lá e me prova no domingo, dá para correr com carbono zero. Graças a Deus. Vettel vai salvar a Fórmula 1, gente. Anotem o que eu estou falando. Enfim, o Verstappen errou nisso, cara. E aí, vem lá, o Smooth Operator, Carlos Sainz quietinho. Cara, mano, o Carlos Sainz, ele deve ser... A família Sainz deve ser mineira, velho.
sabe? O cara tava lá comendo o queijinho dele, sabe? Comendo aquele presuntinho espanhol gostosinho junto ali. E o cara vai lá, faz a pole. E assim, uma pole, cara, que ele fez. Sabe aquela sensação de que vai vir o Verstappen, vai reduzir o tempo, o Leclerc vai reduzir, Petit não. E eu tô assim, ué, ninguém vai tirar o Sainz dali? Aí eu falei pra Débora, mas o Hamilton ainda falta rápido. Não, o Hamilton já entrou pros boxes também. E eu, como assim, cara? Vocês vão deixar mesmo o Sainz com a pole? Tipo assim, Foi a demorou. pole mais fácil da vida dele, gente. E foi fácil mesmo, porque ele, assim, ele errou antes, e diga-se de passagem, o carro da Ferrari tava bem traseiro no final de semana inteirinho, e aí, cara, de repente, o cara tá pole. Foi muito louco, eu acho assim, cara, é nesse ponto, assim, eu como viúva do Sainz da McLaren, fiquei muito feliz com o resultado. Ele guardou ali uma volta, né, para depois que o cronômetro zerasse, né, e conseguiu fazer esse tempo. A gente tava tendo uma disputa, assim, mais acirrada entre os três, né, o Sainz, o Leclerc e o Verstappen, só que o Sainz passava, fazia a volta, o Leclerc batia e na sequência o Verstappen também fazia isso de bater, né? Só que o Q3 do Verstappen foi muito caótico, porque ele errou em vários momentos, assim, tipo... Rodou, né? Em pontos da pista, deu aquele 360, ele até zoou, né? Ele falou, é um novo jeito de aquecer pneus agora que a gente tá testando. E desse negócio de rodar, o Verstappen também... Mas rodou muito bem, rodou bonito. O Verstappen também rodou e rodou bonito. E ele rodou numa hora que ele fez o segundo tempo. Tipo assim, ele fez 0,3 abaixo do Leclerc. Ou seja, ele rodou e manteve a velocidade. Cara, então, assim, eu falo, cara, nesse ponto eu sou fã do Verstappen quando ele consegue fazer essas cagadas, velho. Então foi assim, foi uma classificação caótica legal, né? Mas... O melhor, eu acho que é a reação do Sainz. Tipo, a Ferrari falando, olha, você foi pole. Ele, o quê? Eu fui pole? Tipo, como que é isso? Como que é ser um pole? Agora eu só falo uma coisa. Fórmula 1, você é burra. A porcaria da sprint tinha que ter sido esse final de semana. Imagina essa sessão com chuva sendo sprint. Teria sido muito louco. Teria sido legal. Eu acho que Silverstone é uma pista que tinha que ter... Já que vocês querem meter print, ó. Print da screenshot aí. Aproveita da screenshot no podcast e compartilha nas redes sociais. Já quer fazer sprint, faz Silverstone. Silverstone é que nem Interlagos. Sprint rende. Acho que lá era melhor, né? Mas vamos ver o que acontece nesse novo teste aí que vai ser na Áustria. Esse final de semana agora, né? Enfim, pessoal, sobre a classificação foi isso. Foi muito legal ver a pole ali do Carlos Sainz. Te gritou, eu chorei um monte. Foi emocionante, Como... Gente, é porque assim, eu não tenho mais um apego com ninguém, entendeu? No grid. Não tem mais nenhum. É uma coisa que a gente tá perdendo, tirando o Vettel, né? Que o torço ainda. O Vettel é o labrador da Fórmula 1. Não tem como gostar dele. O Vettel, tipo, ou você ama ou você tá podre por dentro, né? Não tem um meio termo. Mas, tipo, o Vettel eu já tô no clima de despedida, sabe? Eu não tenho mais ninguém. Estou me apegando a Carlos Sainz, entendeu? Estou ali tentando ter algum ânimo com o Carlos Sainz. E, dado ao desenvolvimento da Ferrari, que está decepcionando a todos, né? Ferrari. Então, assim, foi legal ver essa pole dele. E eu tava crente, eu já tinha, assim, eliminado da cabeça possibilidades de pole do Sainz. Eu tava só esperando, assim, Monza, porque Monza é aquele lugar dos fracos e oprimidos, entendeu? Que ia vir ali, que ele anda bem em Monza. Eu falei, não, a pole vai vir em Monza e a vitória também vai vir em Monza, né? Tipo, tudo ali da primeira vez da carreira dele vai ser ali. Não. Foi legal. Vem agora. Tá ótimo. A vitória num circuito histórico também, né? Tipo... Não, e o Carlos Sainz, convenhamos aí, né? Os pódios que esse maledito tem são ótimos, né? Então vai fazendo história aí, meu filho, vai comendo quieto, vai tendo as suas negociações aí com a Ferrari, porque a Ferrari tem que negociar muito mesmo. Fiquei esperando reações do pai de Carlos Sainz, que não vi nenhuma. Então, assim, o senhor ficou devendo também, tá bom? Eu estou aqui cobrando publicamente que fiquei esperando uns mimos do pai do Carlos Sainz, assim, umas festinhas, uns stories. Não rolou. Não vou falar de mimo, não, porque o Giovinazzi já deu muito mimo esse final de semana. Muitos mimos, muitas entregas, assim, na sexta-feira. A maquiagem estava realmente quente. Gente, só pra finalizar esse assunto, né, também ali na entrega pra validar a pole do Sainz, o Mansell foi levar o
pneuzinho lá da Pirelli, né? E aí, tipo, mano, primeiro que o Leclerc e o Verstappen tiveram que empurrar o Sainz lá pra pole, porque ele nem sabia o que fazia, né? Não se liga muito nos detalhes da cerimônia, né? E o Mansell foi lá. Nunca chegou, né? Nunca chegou, né? Não tem como saber. E aí o Mansell foi lá entregar pra ele o pneuzinho, e aí, tipo, o Mansell todo feliz lá, mas... E vira pneu pra cá pra poder assinar. Olha, foi uma cena caótica ali. Ah, mas foi... Cara, vai. Você pode receber pneuzinho de quem for, presidente da FIA. Mas, pô, receber do Nigel Mansell, do Leão, com o boné da Ferrari, cara... É uma foto ali. Essa daí o Sainz vai imprimir, vai mandar moldurar, porque é tão válido. Cara, o Sainz vai ter que criar uma prateleira bem bonita com essa foto da entrega do pneuzinho, o pneuzinho e os 2 troféus de Silverstone, porque depois a gente até vai comentar sobre isso dos troféus. Como provavelmente eu não vou lembrar, já vou comentar agora. Porque é o seguinte, eles ganham um feio, um feio pra dar com pau, e aí tem aquele bonitinho, né, que até a gente recorda lá da esposa do Frank Williams erguendo após o acidente do Frank Williams, com vitória do Mansell em Silverstone. Cara, por isso que eu falo... Olha os easter eggs. Cara, então assim, tem aquele lá de troféu de ouro que eu falei pra Débora. Falei, se fosse o piloto, mandava fazer uma réplica pra poder valorizar guardar a sala, né? Bom, e aí, né, Hawkins está com uma rachadura, soltando fumaça para tudo quanto é que é lado, e essa fumaça levou as nuvens para Silverstone. E antes da corrida, gente, vai ter, né, vai ter chuva. Não teve chuva, mas a gente já viu que o Halo começou a trabalhar cedo ali, porque teve o acidente do Roy Nissany na Fórmula 2, em que ele e o outro piloto, o Asa, né? Dennis Hauger. O Hauger, isso mesmo. O Hauger se colidiram ali. O Nissan jogou o Hauger para fora. O Hauger, quando voltou, subiu, acoplou ali no carro do Nissan. A Alo trabalhou mais uma vez bem. A gente falou, bom, a cota de trabalho do Alo aí nesse final de semana já tá feito, já salvou um piloto. Podemos seguir os trabalhos, mas infelizmente ali na largada, e diga-se de passagem, é uma coisa que quando acontece, realmente é uma coisa que, para quem acompanha automobilismo, até o próprio Regi falou disso na transmissão, e a gente até conversa um pouco sobre isso no BP, que quando um piloto lá de trás se classifica mais à frente, a gente fica com temor do que pode acontecer, mas assim, a gente viu que os pilotos que sempre largam lá ao fundo, que largaram à frente, não foram... É que assim, eu já vou falar que eu não vi responsável nenhum pelo acidente do Zou, mas a gente fica com aquele receio, né? Zou, Latifi ali largando ali na frente, até ter tudo ali. Eu vi bastante gente atacando esses pilotos nas redes sociais, então mais uma vez, calma, torcedores, mas teve um acidente ali, foi um acidente muito feio, graças a Deus aí o bom Santo Alon salvou o piloto Zou. Então, cara, foi um acidente muito, muito feio. Foi um dos acidentes mais feios que eu vi na Fórmula 1. E olha que a gente viu bastante coisa. Eu não sei se é complicado, né? A questão não é feio do sentido do negócio. É que o fato é que antigamente tinha um acidente, a FOM e a FIA não estavam cagando, eles estavam filmando ali, piloto sendo retirado. Piloto, os fiscais revirando o carro, continuava o pessoal cagando. Agora não, agora como eles nem filmam, você fica assim, caraca, né? O que tá acontecendo? E de imediato, aí até a Débora vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente foi nas câmeras da F1 TV, né? Das onboards, aí não tem a câmera do Zou, porque a destruiu, né? A virar, né? Ele já corta. E aí a gente começou a ver as onboards dos pilotos de trás. E a gente viu mais ou menos o que aconteceu, que foi até o que foi transmitido depois. E aí a gente viu a gravidade do acidente e não tinha notícia. Então, assim, cara, foi um momento que teve muita aflição. E quando também começou a não ter notícia do álbum, por exemplo, cara, é preocupante. Tá um clima, sabe, bem chato, assim, naquele momento, porque assim. Você entra nas redes sociais, ninguém tá sabendo nada.
sabe? Assessorias, assim, até demoraram um pouco, e até entendo, porque demora mesmo para você ter uma confirmação, e elas estão certas de só confirmar quando tem realmente a posição oficial. Então, eu acho que foi um momento, assim, de muita tensão. Assim, eu tô tentando colocar minhas ideias em ordem, mas a primeira coisa que eu acho que tem que ser válida é: nenhum piloto teve culpa. Ninguém. Foi totalmente um acidente de corrida. Não teve piloto, assim, que fez por merecer uma punição. Nem tanto que não teve investigação. Vai ter investigação, porque é um acidente que merece uma atenção, porque até mesmo pode ser que mudem orientações para largada. Regras acho difícil, mas orientações do tipo: gente, vocês estão vendo dois carros se afunilando, não tenta enfiar carro no meio. Você que está mais atrás, não tenta cortar dois carros por meio, sabe? Umas coisas assim que faz parte da evolução da Fórmula 1. Mas o acidente realmente foi muito tenso. A gente, mais uma vez, agradece a introdução do halo. Eu vi muita gente questionando, falando questão do Santo Antônio. Eu lembro agora que quando o piloto faz o teste de medidas do assento, do cockpit, eles colocam uma barra que liga o Santo Antônio, uma régua, na verdade, que liga o Santo Antônio ao halo. Então o piloto tem que ficar dentro daquela medida. Se ele não fica dentro daquela medida, o carro não é aprovado. Ou não passa dentro do crash test, né? Porque é uma das coisas que também que eles medem. Se a cabeça do piloto não vai ter contato com o chão. Então, o ponto mais alto do halo tem que estar no mesmo nível do ponto mais alto do Santo Antônio. E o piloto tem que estar abaixo disso. Então, tecnicamente, ali não tem nada de errado com o carro da Alfa Romeo. Realmente é algo que está dentro da normalidade. Só acredito que provavelmente eles devam querer mudar alguma regra, porque realmente ficou bem expressivo ali que o Santo Antônio não serviu de muito para manter uma distância, mas, como eu falei, se a regra é de estar nivelado, estava nivelado, passou no crash test, não há muito o que se questionar sobre isso. Quando teve o acidente do Zou, eu fiquei pensando assim, tipo, primeiro o que foi que aconteceu, depois eu lembrei do acidente que teve da Sophie Flores na prova de Macau, que ela vazou também o carro, foi logo depois da largada, e a batida que ela teve com o outro piloto, ela voa e passa pelo alambrado, tipo, o carro passou e tinha gente ali no pedaço onde ela bateu. E foi na época, foi um acidente até impactante, mas também foi muito falado da questão de segurança dos carros, do quanto que os carros já tinham evoluído, né? Porque, assim, o acidente da Sofia era pra ter morrido também, praticamente, porque foi bem feio. Mas o do Zul, tipo, hoje, pelo menos, a gente tem essas câmeras que são mostradas pro público, né? Teve uma época que não tinha. Era pra controle da equipe mesmo e pra eles fazerem as transmissões. Hoje a gente consegue assistir a corrida, tipo, de qualquer um dos pilotos do grid. Então, quando teve acidente, a primeira reação que eu tive foi dar uma olhada nas câmeras e ver o que tinha acontecido, se eles não tinham cortado as transmissões das câmeras também, né? Mas, assim, pela imagem é muito impactante ver a forma como ele arrastou, porque o carro virou de uma vez e ele passou todo o trajeto ali até chegar na barreira de pneus, né? Ele foi arrastando o Santo Antônio. Tipo assim, no primeiro contato o negócio ali já era. Então ele ficou só com a proteção do ralo, né? Senão, tipo, tinha sido o capacete dele. Ia ser, assim, um negócio de uma magnitude muito pior se não tivesse esses aparatos de segurança. E também o impacto lateral que ele teve, né? Porque o carro bate no alambrado e despenca. Achei brilhante a atitude do Russell, assim, tipo, de ver o acidente e sair pra poder ver o que tinha acontecido, porque você vê um carro passando e o que tá acontecendo aqui, né? Só um adendo para até acrescentar no que você tá falando. O Norris, o Albon, quando sofreu o acidente, e chega os dois médicos para atender ele dispensa os médicos falando assim, não, vão, ele faz até gesticula, ele está no onboard do Albon, gesticulando pros caras aí atender o Zou. Tipo, não, eu tô bem, ele vai tirando o cinto, vai tirando as coisas. Soltando o Hans, acho que não, Hans, aquela parte que é acolchoada, que foi em torno do piloto.
enfim, ele realmente pede pra você ver como realmente os pilotos que estavam ali próximo, que viram o acidente, viu quão grave ele foi. E foi uma atitude, assim, bem legal do Russell, né? Assim, de certa forma, perigosa, Prejudicou a porque corrida dele. prejudicou a corrida Coitado. dele. Foi uma atitude, de certa forma, perigosa, porque ainda, no momento que o Russell sai do carro, ainda tava rolando as pancadarias ali no fundo, né? Então, pô, tudo poderia acontecer, mas ele foi ali pra poder ver se o piloto tava bem, pra poder avisar pra equipe, tipo, olha a cabeça do cara, né? Tipo, ir lá pra poder ver se o rival tá bem, rival assim que eu digo, tipo, outro competidor tá bem. E olha, eu bati palmas assim pro Russell. Foi uma pena ele ter abandonado a corrida, porque tem a regra, né? Você só pode voltar pro evento se o seu carro for levado pro pit lane sozinho. Como o Russell abandonou o carro ali, o pessoal acabou removendo o carro dele. Na verdade, ele queria deixar o carro encostadinho ali, depois voltar e pegar, né, pra poder levar pro pit lane. Até tentou negociar ali com a FIA, mas eles não deixaram ele voltar pra corrida. O Rubens falou, né, sobre a questão de ter culpados ou não. É muito difícil, porque foi um incidente de largada, como ele pontuou, não teve punição. Apesar que, assim, vou jogar aqui um negócio, você correndo, porque o Gasly esse ano ele tá muito complicado, assim, tipo, as disputas que o Gasly escolhe em alguns momentos na pista, né, não é só nesse incidente, da forma como ele foi, tipo, se enfiar no meio de dois pilotos, porque ali a escolha dele foi interessante. Porém, eles já estavam chegando na curva, tipo, não tinha como os três carros fazer a curva, sendo que, tipo, tem mais outros carros à frente que iam vir para redução. E na questão ali do Gasly, ele teria que manter uma aceleração, né, para poder passar pelos dois pilotos que ele estava disputando. E então, assim, nesse acidente eu destaco 2 pontos que eu achei errado. E o Russell, ele falou que realmente foi errado. Mas o do Gasly, eu achei que ele foi muito afobado na largada ali. E, tipo, escolheu mal a disputa de ir pelo meio. E o segundo erro ali, né, foi com o Russell de largar com os pneus duros. Não tinha necessidade alguma, com o carro que a Mercedes tem, com a disputa que ia ser a corrida, largar com pneu duro era uma coisa sem necessidade alguma. O Sainz perdeu uma prova por largar com pneu duro e tá com composto frio ali e perder a tração do carro, né? E só olhar pra corrida da Fórmula 2, sabe? Na corrida da Fórmula 2, infelizmente, eles só podem trabalhar com 2 compostos no fim de semana, com o duro e com o macio. E o Dohan foi um dos pilotos que largou com um pneu duro ali no meio do pelotão e ele teve uma queda na largada que também foi preocupante. E depois vai tendo aquela coisa das paradas, você vai ganhando posição. Mas não tinha necessidade nenhuma. O Russell, ele tava vindo num campeonato muito regular e era melhor você tentar conservar os pontos dele do que arriscar a corrida. Então, assim, foi um erro. Um erro, gente. Não, foi um erro grosseiro da Mercedes. É o que a Débora falou. Você já tem meia temporada que você sabe que pneu duro não rende. Não adianta querer largar de pneu mais duro quando você vê que os outros oponentes estão com macio. E assim, em médio, no caso, porque, cara, não tinha necessidade. Foi um tiro no pé que a Mercedes deu. E não só pelo acidente, mas até o decorrer da corrida, pelo que a gente viu que aconteceu quando o Max Verstappen colocou o duro, o Hamilton colocou o pneu duro, em que eles tiveram que, sabe, fazer um aquecimento mais forte nesse pneu, porque não estava aquecendo. É algo que é uma informação que você teve no TL2 e no TL3, que era uma informação que você tinha. Não tem como a Mercedes falar que não teve. Assim, sabe aquela coisa que o Rob Smedley fazia muito com o Felipe Massa, que, cara, era ridículo. Era tentar fazer essas estratégias mirabolantes, do tipo, não, te larga com o pneu duro, fica mais tempo na pista. Cara, Silverstone é uma pista que normalmente a gente já sabe que tem acidente, tem safety car. Tinha chance de chuva. Pra que você quer pôr um composto que você vai ficar mais tempo na pista, se você pode ter variáveis que te ajudam, né, a fazer uma troca, sabe, mais rápida. Porque a questão de quando você coloca um cara com um pneu com maior durabilidade na pista, é que às vezes acontece que nem o Alonso, né? Tipo, você vai ficar, não nessa corrida, na corrida passada, você vai ficar mais tempo na pista, mas você perde o timing de fazer a troca ali, porque você tá com um pneu mais duro, só que aí você fica com a corrida vendida porque os outros caras
trocaram e vão vir mais rápido. Então, assim, fora que, olhando para a corrida do ano passado, é uma pista muito abrasiva para os pneus, mas os pneus dessa temporada eles estão dando realmente o que a Pirelli queria, né? Que eles não consumissem tanto quanto consumiam nos outros anos. O pneu macio, que faz parte desse jogo da gama dura, né? Que é usado o C3, tá rendendo muito bem pro pessoal, então não tá precisando dessa afobação ali. E olhando pro restante do pelotão, tipo assim, quem faz estratégia de duro é geralmente os pilotos que estão mais para trás, que vão permanecer mais tempo, sim, na pista. E para eles, tipo, ali largando do final do pelotão, perder posição não é tão ruim, porque geralmente você tá disputando espaço ali, tipo, com uma Williams, com uma Haas, dependendo das circunstâncias, com uma Aston Martin. Então, ali você já consegue fazer uma negociação com questão de potência. A Mercedes, ela errou com o Russell, assim, demais nessa corrida. Essa, olha, espero que tenha sido a única do ano, viu, Mercedes? Não, e é aquela coisa, né? Aquele estatística que ela tem, aquela coisa do Russell tá sempre no top 5, cara, foi jogado no lixo pela equipe. Assim, e aí você fala, mas por que o pneu influenciou no acidente? Porque se você assiste a onboard, principalmente do Gasly, você vê que o Latifi largou muito melhor que o Russell, porque ele passa entre o Russell e o Zhou, você nem vê. Ele simplesmente fez estilo motoboy. Ele nem fez a viu. mesma manobra, né? Mas ali tinha espaço, porque Sim, era no começo da aí reta. o que aconteceu? O Russell viu que perdeu uma posição pro Latifi, né? Ficou mordido. Falou, vou fechar essa abertura que tem aqui. E aí foi onde que o Gasly enfiou o carro no meio. É como eu falei, para mim não teve culpados, mas a questão do que eu falei, vai gerar uma orientação para as próximas corridas. Fala, gente, viu que o piloto da frente tá fechando, fazendo um triângulo ali, não tenta enfiar o carro, porque ninguém vai abrir. Cara, nenhum piloto de Fórmula 1 abre espaço. Não, e tem outra questão, o Russell ele perdeu também desempenho, né, na largada por conta do pneu. Ali, esse momento da defesa de posição dele também, tem o Vettel vindo atrás, então quem desencadeia também, tipo, todas essas coisas, tipo, tem o Vettel ali que, tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Acertou o álbum, tipo, de graça, assim, e aí porque foi teve o Bottas né? freando, porque o Bottas tem o Zhou e o Russell rodando na frente dele, ele tira o pé, o Vettel, para não bater no Bottas, desacelera, quer dizer, o álbum desacelera e o Vettel bate na traseira dele. Então, assim, cara, é aquela coisa das consequências. E o que eu ia pontuar sobre... Agora me fugiu, eu só ia apontar uma coisa sobre a questão de largada. Mas, uma coisa que eu acho que tinha que ser conversada, que há um tempo atrás até eu elogiei, mas hoje eu já tô vendo quais que estão sendo os riscos, que é os pilotos que estão mais atrás demorar muito para alinhar, sabe? Eu lembro que nessa largada, para quem puder reassistir, como a gente falou, a gente reassistiu as onboards e reassistiu a corrida mais uma vez. Os pilotos da frente, exato, era o Stroll que ia comentar. Cara, ele demorou uma eternidade para alinhar e ele vem aquecendo o pneu. Tanto que o cara que vai dar a bandeirada verde ali, ele fica, tipo, esperando o Stroll parar. Bonito. Quando que você vai parar? Você vai parar quando pra gente começar aqui? Então, não, o Stroll demorou, eu acho que quase, assim, teve os carros parando, o Stroll demorou uns 15 a 20 segundos para fazer aquela curva e alinhar, cara. Eu acho que era uma coisa que tinha que falar o seguinte, ó, o primeiro parou, o último tem tantos segundos para alinhar. Se não parou, vai tomar punição. Porque isso que acontece, quem tem pneu mais duro, o pneu esfria. Todos esfriam ao mesmo... deve ser o decaimento de temperatura semelhante para todos, né? Mas o que é pneu duro sofre mais. Então, porque o tempo de reação do contato do pneu com o asfalto depende da goma, né, dele ali. Então o macio ele sempre vai aquecer mais rápido do que os outros. O duro ele vai levar mais tempo. Fora a questão lá que também tem do quanto que tem a manta térmica, né? Porque eles ficam ali com a manta térmica, mas 5 minutos antes da largada eles já tem que tirar. E aí vai tentando todo aquele processo para você não tocar mais no carro. Então, tipo, o pneu já tá frio. Aquele negócio da manta ali conservando a temperatura antes da largada não adianta de nada. Porque o que vai contar mesmo é o aquecimento durante a volta de alinhamento.
Ano passado, né, nos outros anos, quem fazia os melhores trabalhos assim de aquecimento de pneu era o Raikkonen e o Giovinazzi, que eles esfregavam o pneu um monte ali, porque eles sabiam que demorava para poder ter o início, né, da largada, e eles eram os que tinham melhor reação na largada. Isso, e aí, só para finalizar, a gente entra também no debate do fim da manta térmica. Essa é uma que eu tô muito preocupado. É uma coisa que eu tenho uma preocupação, porque, vai criar imprevisibilidade. Cara, vai criar acidente na minha cabeça, sabe? É aquela coisa, vai gerar acidente, porque a Fórmula 1, você tem todo um processo de evolução da tecnologia e da aerodinâmica dos carros, pautadas no pneu, que tem uma aderência grande no asfalto, em decorrência da temperatura que é atingida pelas mantas térmicas. Aí, de repente, você tira... Você sabe, é aquela coisa, é o que a gente comentou sobre o conhecimento que o engenheiro projetista tem, que é difícil você tirar. O projetista tem na cabeça dele a ideia de que ele pode projetar o carro de certa forma, o engenheiro que desenvolve o motor, ele pode projetar a entrega da potência nos pneus de uma forma, na cabeça dele ainda é aquele pneu com manta térmica. Até desligar essa chavinha, cara, eu falo isso porque é uma coisa que daí eu trago da minha área, que foi quando a gente teve mudanças legislativas, que nem a reforma trabalhista, reforma da Previdência. Cara, tem hora que é difícil a gente mudar a nossa cabeça, porque mudou recente, a gente fica no automático. Então, assim, eu me preocupo, e são acidentes assim que realmente, e é o que eu falei, a gente não acha culpados, mas a gente tem que investigar para achar orientações. E nesse ponto eu acho que é muito legal para quem gosta de automobilismo, assistir os vídeos do Lito, do Aviões e Música, que quando ele explica a questão de acidente de avião, nem é para apontar culpados, é para tentar achar soluções para não ocorrer novamente esses acidentes. Eu acho que o do Zul merece toda essa atenção, e para a gente poder finalizar o papo, eu jogo novamente a palavra para a Débora. Eu fiquei mega feliz com o post que ele fez no Twitter, sabe, cara, foi um alívio, sabe, aquela coisa da sensação ruim, mas mesmo assim a gente ainda estava apreensivo pelo álbum, mas na hora que ele também viu ele ali andando com o chefe de equipe, conversando, acho que era com o Domenicali, né? Que tava com o Domenicali com o Frederic Visser. Então foi bem legal, porque, sabe, é aquela coisa, ele nem precisa sair do autódromo para ser atendido. Enquanto que o coitado do álbum, né? Nossa, todo destrambelhado. É que o álbum teve a pancada da frente e teve mais duas laterais, né? Então é aquela coisa do que o Galvão Bueno falava, é o teu cérebro dentro de uma caixa de madeira chacoalhando, né? Só o negócio dos pneus, a questão de você tirar a manta térmica, que também você provoca uma rigidez maior no pneu antes dele ir para a pista, e é algo preocupante, porque você ainda tem que deixar a goma ali, ela um pouco molinha, né, para poder gerar esse atrito com o asfalto e ela gerar o aquecimento. Então é ruim, né, ela ficar muito fria. Tanto que agora eu não lembro qual foi o GP esse ano que tava chovendo e frio, agora no início da temporada, em que Acho que Barcelona, né? Acho que foi Barcelona. Que eles tiveram que aumentar a temperatura, quer dizer, manter os pneus guardados ali com um pouco mais de temperatura. Isso, Imola. Pra poder não danificar o pneu ali, para não ter rachadura e gerar acidente, né, estouro durante o final de semana. Então é meio complicado essa questão de retirar a manta térmica, não é só você acostumar eles a trabalharem com uma temperatura mais baixa, mas também os problemas que isso pode gerar pro próprio pneu, né? Tudo bem, tem categorias que não usam, mas aí é um outro tipo de categoria, é construção do pneu é diferente, o conceito é outro. O da Fórmula 1 é uma construção completamente diferente do que é um pneu da Fórmula E, do que é um usado pela Stock Car. Vamos ser sinceros, né, pra gente até mudar o disco do assunto. Nossa, isso daí eu entreguei muita idade. Cara, eu acho que assim, é mais uma daquelas soluções paliativas que a Fórmula 1 apresenta, é mais uma cloroquina da Fórmula 1 que eles tentam apresentar e que não vai trazer resultado nenhum, não vão mudar nada, enquanto que realmente, a Fórmula 1, eu tava pensando esses dias, é muito parecido com aquele filme Não Olhe Pra Cima, sabe? Tá tendo problema, tá todo mundo vendo um meteoro gigante vindo pra Fórmula 1, que é distribuição de valores entre as equipes. Tem que melhorar isso para equipes pequenas poderem ter melhores
investimentos para poder ter bons entregas de resultado. Pra gente ver Aumentar o grid para poder ter mais dinheiro entrando também. mais equipes, cara, mais 3 equipes ali, precisa. Exatamente. Tá vindo aquele meteoro com uns avisos gigantes, tá todo mundo. Não, ó. A gente vai discutir aqui, mudar a Tem que a manta classificação. térmica, ó, que vai solucionar o campeonato. Ó, tem a sprint aqui, ó, que vai trazer melhorias. E lá tá vindo Andretti querendo entrar na Fórmula 1, Porsche, Audi querendo entrar, mas quem que vai ceder o carro para poder enfiar esses motores, sabe? Até a Honda agora tá falando que quer voltar como equipe, sabe? Então você fala, caraca, velho, tá todo mundo berrando as soluções e o pessoal tá ali. Não, tem que tirar a manta térmica. Não, tem que ser Q3 com Q1 com pneu duro, Q2 com pneu médio, Q3 com pneu macio. Aí todo mundo, que bonitinho, o pessoal tá trabalhando. Não tô trabalhando, seus idiotas. Os caras estão tapeando a gente. Estão fazendo a gente de idiotas com isso. Enfim, acabou. Acabou não. Débora, você quer voltar mais alguma coisa ou a gente vai agora falar do... Eu só ia dizer que fico feliz que o Zul e o Albon não tiveram consequências maiores desse acidente, né? O do Albon poderia ter gerado uma concussão e até tirar ele da próxima corrida, mas ele já confirmou que vai correr na Áustria, então estará presente na próxima corrida. E vamos ver aí o que acontece. Achei até engraçado que hoje, quando eu fui entrar no site para poder dar umas olhadas em algumas coisas agora à tarde, o texto que era mais procurado era quem eram os reservas dos times. O pessoal tá preocupado, né, com quem vai substituir quem aí. Red Bull. Red Bull não tem mais ninguém pra substituir, não está tendo mais, porque Judy Vips teve a condenação que merecia. Aí, com o abandono do Russell, a gente fica, puta merda. Quando a Mercedes entrega, o Russell não tem chance. E aquela coisa, essa era uma corrida que o Russell ali na frente, junto com o Hamilton, teria feito miséria. Se o Leclerc tava choramingando, desculpa o choramingando aqui, mas é só para pautar o que eu quero falar. Não vejo o Leclerc desse jeito. Mas se o Leclerc estava choramingando, vendo uma Mercedes crescer no retrovisor, imagina ele ver uma Mercedes de Hamilton no retrovisor e Russell na outra. E agora o retrovisor aumentou. O retrovisor aumentou. E tem outra coisa. Primeira coisa que o Carlos Sainz falou pro Hamilton na salinha de ali pré-pódio. Vocês chegaram, hein? Ou seja, Mercedes chegou, a Ferrari sentiu. E agora aquela coisa. Se o Russell não tivesse abandonado, gente, teria sido uma corrida muito boa do britânico. Então, assim, é uma pena, como a gente já falou tanto agora há pouco, mas o desempenho da Mercedes foi muito interessante. O crescimento dela está sendo bem interessante de acompanhar. Gostei de usar bastante vezes a palavra interessante, ficou bem interessante isso, mas Tá faltando um vocabulário. tá faltando, tem que ler mais. Tem que ler mais, tem que ir lá na Bienal apanhar um pouco. Então, aí agora me fugiu as palavras, viu? Foi criticar minhas palavras. Enfim. E aí a gente tem, né, final de semana. Que esfinge? De onde surgiu esfinge? Você falou esfinge. Falei esfinge? Deve ser um encosto do egípcio aqui. Monchu. Aí você tem, né, todo final de semana o pessoal já discutindo, né? Mas vai mudar as regras, vai não sei o que, per person, não sei o que. Aí surge mais um termo lá maluco para que tá acontecendo com o carro. Balsing. Aí eu pedi pra Débora explicar isso, porque daí eu não entendi muito bem. Mas é interessante que daí já vem o pessoal falando, olha, parece que algumas equipes estão infringindo a rigidez do assoalho. E as primeiras que falaram que não quer que mude isso é Mercedes, Ferrari e Red Bull. Aí a Mercedes, ora. E aí a Ferrari e a Red Bull, fudeu. Se a gente tiver que mexer em alguma coisa nesse carro e a Mercedes não, e a gente perder desempenho... Que tava todo mundo preocupado que ia ser a Mercedes, que ia se lascar, né? Mas quando tá a Mercedes... Quando tá pra Mercedes se fuder, McLaren, as outras equipes... Ninguém se preocupa. Mexeu com a Red Bull e com a Ferrari... Não, veja bem, não é assim, não sei o quê, mas, né, acho que, assim, vale a atenção aí para o crescimento da Mercedes, mas é aquela coisa, né, que a gente sempre fala, uma equipe está evoluindo, as demais também estão, Red Bull e Ferrari estão entregando, sabe, resultado, então é aquela coisa,
é que ficou muito nítida a evolução, sabe? O Hamilton, o Hamilton tava naquele meme real do Leonardo DiCaprio jogando, né, Na a volta rápida. volta rápida, volta rápida, volta rápida, e a gente olha acompanhando ali pelo aplicativo e o cara diminuindo o espaço, sabe? É Hammer Time total, e tipo assim, é isso que a gente gosta, porque o cara não tá liderando, o cara tá lá em terceiro, o cara tá chegando nos líderes, cara, isso é muito gostoso de você ver. E aí que fica, você vê questão de opções de evolução, né? O carro atrás dele, que é a McLaren do Lando Norris, coitado do Lando Norris se arrastando, sabe? Uma tristeza total. Ai, gente, assim, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão das mudanças aí, se vai, quem vai afetar, porque até então, com o que estava sendo proposto pela FIA, né? Ia afetar muito o carro da Ferrari e da Mercedes, provavelmente pela questão do quanto que ele poderia balançar ali verticalmente, né? Mas agora o negócio já tá mudando de lado, né? Pela rigidez. E até pautando aí o que aconteceu, no Canadá a Mercedes testou lá aquela segunda haste, né? E aí já provocou um burburinho lá com todo mundo, com gente querendo protestar. E eles só fizeram um teste e falaram: esse daqui não é muito legal, não gostamos. Tipo, esse daqui não é o que a gente quer. Mas ali estava sendo discutido porque a Mercedes tinha colocado uma segunda haste para poder fazer a rigidez no assoalho, para poder tornar ele um pouco mais duro. A Red Bull e a Ferrari estão usando outro método para fazer essa rigidez do asfalto, né, do assoalho. Agora o negócio já muda, né? Porque vamos ver aí, né, como é que vai ser essa coisa. A questão do bouncing é uma parte mais mecânica do que aerodinâmica. Tem o purposing, mas geralmente que é afetado pela questão aerodinâmica, mas o que o carro da Mercedes estava tendo esse fim de semana era com o bouncing. Então é a questão de ajuste para poder ver o quanto que o carro consegue saltar, e Silverstone já é aquele circuito tradicionalzão, não tem tanta influência de você ficar saltando. Tanto, gente, que se você olhar pra Silverstone, assim, é incrível porque é plano, né? Não tem esses problemas que outros circuitos têm. E agora, provavelmente nas próximas pistas, a tendência que a Mercedes ela tenha um desempenho melhor, porque não tem tanto essa questão dos solavancos do carro, mas é mais afetada pelo bouncing, mas é algo que eles conseguem ter um controle um pouco maior, porque vai realizando ajuste, também, né? O piloto não sofre tanto, e aí também o feedback dos pilotos é um pouco mais fácil. Porque a gente viu o Russell e o Hamilton durante os treinos livres reclamando em alguns momentos dessa questão, mas era assim, em curvas pontuais, não é durante toda a volta. Vai dar um pano pra manga aí, mas eu acho que a Mercedes ela conseguiu crescer. Pelo menos assim, esse fim de semana chamou bem a atenção. Agora a gente tem uma situação do campeonato em que a Ferrari e a Mercedes estão com 200 pontos cada, né? A Mercedes tem 204 e a Ferrari 265. A Red Bull é a única na casa dos 300, né? Que já chegou a 328 pontos. Mas tá perto, entendeu? E a Mercedes, assim, ela não vai sonhar em alcançar a Red Bull porque não dá, mas a Ferrari, se ela não se cuidar, tá aí. Mas é aquela coisa, né? A Red Bull decidiu usar uma configuração só para os dois pilotos, aonde que isso está desmerecendo um pouco para o Pérez, que é aquilo que a gente comentou alguns podcasts passados, que a Red Bull fez um carro que configurava uma configuração para cada piloto, então os dois entregavam o resultado. Depois de Mônaco, surpreendentemente, decidiram, não, vamos configurar os dois carros iguais e vai ser a configuração que o Verstappen usa. E o Pérez que luta. E aí o Pérez está lutando, até que fez uma boa corrida hoje, diga-se de passagem. Mas, então aí a Mercedes entregando dois pilotos, entregando resultados, coisa que o ano passado não fez, aí eu fico imaginando o que teria sido o campeonato da Mercedes ano passado se não fosse o Bottas, fosse o Russell. Enfim, não vamos mais debater sobre isso. Mas a questão do assoalho, eu vou só falar uma coisa. Ao contrário do que foi a reclamação da Mercedes e da Ferrari, quer dizer, da Red Bull e da Ferrari anteriormente, de mudar a regra, quer dizer, reformulando o que eu falei. A reclamação da Red Bull, que era para mudar uma regra que iria prejudicar ela em favorecimento de outras equipes, como a Mercedes, agora não. Agora a reclamação é, não, vocês têm que aplicar a regra. Vocês não querem aplicar a regra para o meu piloto que usa piercing? Então,
vocês têm que aplicar a regra também para as outras equipes que estão com o assoalho flexibilizando a mais de 2 milímetros, que é o máximo permitido. Então tem equipe aí que está flexibilizando 6 a 4 milímetros e não é permitido. Então vocês aplicam a regra. Meu piloto tem que tirar piercing, os pilotos têm que ter assoalho rígido igual o meu. É isso que a Mercedes fez. Mercedes está errada? Não. Não quiseram tanto aplicar a regra? Tá certo. Quem vai ter que lutar também? McLaren, que até agora eu não sei o que a McLaren tá fazendo na Fórmula 1, né? Quem vai ter que lutar também pelos direitos aí é o Fernando Alonso, se ele quiser ser ouvido, né? Porque o Fernando Alonso ficou puto hoje, depois do final da corrida, porque ele falou, mas eu fui punido no Canadá porque eu dei uma sambadinha ali na frente do carro do Bottas, mas aqui ninguém fez nada. E eu estava, olha, de olho no que estava acontecendo na pista, e eu vi, sim, o Charles Leclerc sambando na frente do meu amigo Hamilton, entendeu? Então, assim... Fernando Alonso também está cobrando a aplicação das regras, né? E tem momentos que não estão aplicando a regra da forma que deveria para as duas situações. Porque o Pérez terminou a corrida sendo investigado, mas não deu em nada, né? Mas a linha do Pérez é aquela questão, né? A gente pode até comentar sobre isso agora, que foram esses pontos que mereciam uma atenção até mesmo de investigação, e não teve, que uma delas foi realmente essa do Leclerc, que realmente fez a mesma manobra que o Alonso fez na frente do Bottas para poder defender a posição, e o Leclerc não sofreu punição. Aí eu também não sei qual que é a métrica que os caras usam, né? Questão de distância, possibilidade, tal, risco de acidente. Mas foi semelhante, o Alonso pontuou muito bem sobre isso. Outra questão foi o Pérez, né, que na disputa de posição com o Leclerc e com o Hamilton, ele realmente não deu espaço, porque existe a diferença, gente, entre o piloto que quer ultrapassar e ele usa a zebra e o lado externo da pista para tentar ultrapassar o piloto que está na frente, e o piloto da frente só ceder esse espaço para o cara tentar fazer a manobra. E é o que o Pérez fez, o Pérez empurrou os dois pilotos para fora da pista. Então o Pérez investigou pelo no mútil, né? E aí tem engraçado que o pai dele político tava lá, né? Enfim. Aí tem o Verstappen, que naquela curva 15 eu decorei porque o Vettel, depois até a gente comenta sobre isso, que esse final de semana, o domingo foi o domingo do Vettel, né? Diga-se de passagem. Ele comentou que viu o Verstappen ali empurrando o Mick Schumacher para fora da pista, e aí traz aquele debate, né, que até o Mick Schumacher, em entrevista para a Fórmula 1, para quem quiser ver, tá no perfil do Mick Schumacher Brasil no Twitter, até falo, agradeço muito esses perfis de pilotos brasileiros que legendam, traduzem rádios, tudo, porque às vezes a gente na correria de produzir aqui o conteúdo de vocês auxilia bastante, e eu falo que esse perfil do Mick Schumacher Brasil ajuda bastante nisso, e que o Mick Schumacher tá contando que ele, olha, acho que é o Ted Graft que pergunta pra ele. Não, é o tiozinho lá da Netflix. Will Buxton. O Buxton pergunta, e aquela disputa ali com o Max Verstappen, Mick, o que você achou? Ele falou, então, o Max fez umas manobras que no começo do ano a gente conversou que não eram mais pra ser feitas, né? Do cara empurrar o cara pra fora. E eu não tô querendo dizer nada, mas é engraçado que pra uns aplicam e pra outros não. Cara, Mick Schumacher definindo isso foi perfeito, porque realmente é isso que tá acontecendo. Chamem ele pra GPDA. Não, mas cara, no começo do ano todo mundo, não vai ser mais permitido isso. Aí a gente vê Max Verstappen e Pérez nessa corrida fazendo isso. Não acontece nada. E aí, enfim, né, cara, você vê estranha essa Fórmula 1, né, que quer aplicar uma regra para uns no momento, outras pro outro. Eu sou a favor da disputa na pista, cara, aquela disputa ali final entre Vettel, coitado, tava lá só assistindo, ele mesmo falou depois, falou, cara, eu assisti tudo de distância, mas Lando Norris assistindo, Alonso disputando, Hamilton e Leclerc foi uma das coisas mais legais que teve em todos os tempos, e eu acho assim, se vai ter a regra de limite de pista, de empurrar a coleguinha pra fora, se não pode, não pode. Se pode, permite para todo mundo e avisa para todo mundo. Vocês vão poder fazer assim. Porque daí você fica na situação do Mick Schumacher, do Hamilton e do Leclerc respeitar o Pérez, mas o Pérez não respeitar eles. Então, ou seja, o Pérez tem vantagem. O Verstappen fazer isso com o Mick Schumacher, coitado, ficar vendido atrás dele e falar assim, eu não posso fazer isso, porque é regra. Mas o cara vai lá e faz. Tipo, o Alonso, por exemplo. Eu não posso mais sambar na frente do outro piloto, mas tem um cara ali na frente do outro sambando para defender a posição e eu não posso.
proquizia do caralho é essa? Desculpa o palavrão. É que é pra contextualizar a revolta do ponto. Então acho que assim, é mais uma corrida que foi épica, é uma daquelas corridas que sim, vai ser, daqui uns anos a gente vai falar, pô, assistam, vale a pena, mas que é uma corrida que vai ter que ser estudado vários pontos debatidos dentro da Fórmula 1, porque fica meio estranho essa situação. Eu acho que quando a gente olha para o resultado, né, da prova, colocando ali o Sainz, que foi pole e venceu, não traduz o que aconteceu durante a prova, né? Porque o Sainz ele teve que brigar ali com a Ferrari, fazer uma negociação no rádio, questionar algumas atitudes internas da equipe, né? E aí libera, não libera para poder brigar. Enquanto também teve essas questões do final da prova ser muito movimentado. E foi um final de corrida que é o modo que eles querem que a sprint seja, né? Extremamente disputado, com uma corrida que não tem a necessidade de você fazer uma parada, mas tá todo mundo muito próximo e tem chance de brigar. Só que aí tem que delimitar bem o quanto que você pode fazer com que os pilotos briguem pelas posições, até quais são os limites, porque se é válido para um, tem que ser válido para todos. Porque o que fica meio estranho é que a Red Bull faz algumas coisas e os pilotos dela não são punidos. Mas aí outros fazem e são punidos exatamente pela mesma atitude. E aí fica meio complicado. Tipo, você tá favorecendo ou não a Red Bull, ou por que o incidente da Red Bull é diferente dos outros. É complicado isso. E aí a gente recai sobre a mesma equipe. É meio que tá ficando meio cultural isso na Fórmula 1, né? Você não punir a Red Bull por essas atitudes. E realmente, assim, a gente não é hater da Red Bull, é uma coisa que até a Débora a gente fala bastante. Cara, quando a Red Bull chegou na Fórmula 1, ela falava que não ia fazer um terço do que ela faz hoje, sabe? Ordem de equipe, manipulação de resultado, não vou afirmar isso, mas interferir em resultados, essas coisas, não ia usar de politicagem. Hoje a gente vê que é uma das equipes que mais atua nos bastidores dessa forma. Então é meio surpreendente essa postura. Bom, como eu falei agora há pouco do Mick Schumacher, vale lembrar que corridaça e excelente final de semana. Mick Schumacher, assim, teve questões dos acidentes, Jeddah, Mônaco, sabe? E realmente acho que ali ele sentiu, mas desde o Canadá, né, ele tá conseguindo entregar bem o resultado. Cara, é difícil. Ele ainda é um piloto que, assim, eu tento mensurar bem as palavras que eu vou utilizar para falar sobre ele, porque ele ainda não é um cara que dá pra gente falar assim, cara, ele tá numa equipe que tá pra saber o desempenho dele, porque a Haas, por exemplo, não tá evoluindo o carro, sabe? O carro não tá tendo evolução, parte técnica. Não tá tendo novas peças, não tá tendo upgrades. Primeiro upgrade válido, assim, grande que a equipe vai trazer vai ser para Budapeste, que já é uma pista travada, então, cara... Vai ser uma corrida antes das férias, então não tem nem como você arrumar o carro o suficiente para poder ter um bom resultado. E aí, diga-se de passagem, era melhor ter testado, trazido as atualizações para Silverstone, Hungria e Budapeste, que são 3 circuitos diferentes, que você pode ter 3 parâmetros de estudo diferentes para as férias, né? Porque, diga-se de passagem, essa férias é meio superficial. Mas o Mick Schumacher correu bem, se classificou bem. O Magnussen foi o cara que ficou meio apagadão o final de semana inteirinho, mas o Mick Schumacher foi o cara que realmente entregou, conseguiu boa pontuação, disputou de forma brilhante ali contra o Max Verstappen 2 vezes, né? Porque antes do safety car ocasionado pelo abandono do Ocon, ele já vinha disputando posição com o Max Verstappen. Aí teve a rodada de pit stops, na relargada ele teve aquele distanciamento, mas voltou a se aproximar do Max Verstappen. Então, assim, torcer para que seja o pontapé inicial da crescente que ele venha a ter dentro da Fórmula 1. Mick Schumacher é um piloto que, para quem acompanhou na época que a gente falava, fazer algumas lives sobre a Fórmula 2, a gente falava sobre isso, que o Mick Schumacher é um piloto que demorava para se adaptar à Fórmula 1. Ano passado não era parâmetro, porque ele estava com um carro que era praticamente 2 anos defasado comparado com os demais, e agora que ele está tendo um carro mais próximo, ele começou a ter realmente a sua adaptação agora. E falando de adaptação, depois a gente comenta um pouquinho sobre a McLaren. Acho que foi bem legal ele ter conseguido esses primeiros pontos, né? Pode ser um up aí para a equipe conseguir mais pontos ao longo do ano, mas
A Haas, ela tá tendo classificações difíceis e corridas em que às vezes eles conseguem trazer alguma coisa ali, se aproveitar dos abandonos. Essa corrida também é meio difícil de dizer o quanto que eles foram bem ou não na pista, porque teve muitos abandonos, então, tipo assim, tirando as outras 4 posições fora da zona de pontuação, ou você estava na zona de pontuação ou não. Poderia ter sido os 2 carros que ia ficar fora da zona de pontuação? Poderia. Mas tinha um pouco mais de chance de pontuar olhando para com quem eles estavam disputando. A Haas, ela foi em estratégias diferentes para os 2 pilotos. A do Mick foi acompanhando o restante do pelotão, porque ele estava numa posição melhor em pista. Mas do Magnussen também foi uma estratégia, não foi ruim ali, ele conseguiu também ultrapassar o Latifi no final da prova, então colocou eles ali numa situação de pontuar com os 2 carros. Não é aquela pontuação maravilhosa, porque é os pontos de um 8º lugar e de um 10º, que rende tipo, só um ponto no 10º lugar, mas para a Haas é importante porque eles estão brigando diretamente com a Aston Martin, né? Então a Haas está na frente agora com 20 pontos e a Aston Martin tem 18. Bom, só para dizer que não falarei das flores, vamos comentar aí sobre a McLaren e a Red Bull do nosso querido Verstappen, que assim, Verstappen teve o carro danificado, até o detrito de uma das AlphaTauris acabou perfurando o pneu dele, então é aquela coisa, né? Não tem muito que se brigar sobre isso. O carro aparentemente ficou danificado e isso prejudicou o desempenho dele, mas um detalhe que até eu pontuei engraçado, a Débora também comentou comigo durante a corrida, eu acho que foi ela também que trouxe o assunto primeira vez, foi que o Verstappen meio que se tornou o que o Lando Norris era no passado, de que o carro apresenta um problema e fica martelando aquilo, e entra em desespero, e ele quer que o carro fique bom na base do grito no rádio, né? E isso é uma coisa assim que para mim eu acho muito espantoso. Leclerc tem isso, alguns pilotos têm, mas só que é muito mais acentuado nesses. O Lando Norris foi um cara que parece que este ano já está mais tranquilo. Entrando na McLaren, o Lando Norris vinha fazendo uma corrida discreta, a corrida que a McLaren podia fazer com o carro dele, não tinha muito a evoluir. Uma pena, o Daniel Ricciardo estava tendo um desempenho um pouquinho aquém do que era desejado, mas isso já é uma coisa já muito falada aqui, não tem muito o que eu dizer. O único ruim é que na hora que teve a rodada de pit stop do safety car, eu vi uma McLaren dentro dos boxes e saiu até a frente do Hamilton. Eu falei, caraca, a McLaren conseguiu chamar o Norris, fazer o pit stop e mandar ele de volta para a pista e voltou na frente do Hamilton. Não, eles preferiram chamar o Ricciardo, segurar o Norris na pista para poder depois chamar o Norris, e isso fez com que o Norris perdesse a posição para Alonso. Cara, a cagada da McLaren para favorecer o Ricciardo, que estava sem chance de pontuar, para desmérito do Lando Norris, foi ridículo, cara. Ridículo, assim, sabe? Para quem é McLarista, foi uma tristeza, e para quem é fã de automobilismo, foi mais uma vez a McLaren cagando total. Então, acho que sobre tanto Verstappen e Norris e McLaren sobre isso, um pouco triste aí pelo que aconteceu com a AlphaTauri também, que se perdeu durante a corrida, acidente do Tsunoda na largada, o Gasly que se envolveu no acidente com o Zhou e com o Russell, e a batida dos dois depois, em que o Tsunoda para mim foi injustamente punido. Para mim ele foi um incidente de corrida, mas quem realmente teve um pouco mais de culpa ali para mim foi o Gasly, porque o Gasly vem fechando o Tsunoda, mas é aquela coisa, para mim esses normalmente é acidente de corrida, e é uma coisa que eu já comentei até aqui, venho comentando sobre isso desde a época das minhas participações no podcast Roda com Roda, do podcast F1 Brasil, que o excesso de punição pode começar a tirar o interesse dos pilotos de disputar a posição. Acho que esses são os pontos que a gente tinha que passar desses que ficaram fora dos nossos comentários, antes da gente entrar, né, Débora, no que foi o final de semana da Ferrari, porque assim, a Ferrari, que era uma equipe que vinha sendo triturada, vinha sendo questionada, vinha sendo batida por causa dos desempenhos, das quebras, fez o Leclerc ficar na mão em mais de uma corrida. Esse final de semana era o final de semana para ela brilhar, para fazer uma dobradinha, e no final da corrida, sabe, ficou meio que vendida na situação péssima que foi o resultado. Porque assim, Sainz ganhou, perfeito, foi ótimo, mas com o Verstappen lá atrás,
era uma corrida em que eles tinham que ter focado um pouco no Leclerc, para o Leclerc conseguir o maior número de pontos possível. Eu acho que a escolha do pit stop para o Sainz foi uma boa escolha, porque o Sainz era o piloto que tinha até mais chance de ganhar, e o que o Binotto explicou depois, falando, olha, se a gente parasse o Leclerc ia perder muito comparado com que se o Sainz parasse. É uma coisa que eles tiveram ali de entendimento, então foi válido, mas só que assim, a Ferrari, cara, mais uma vez não sabendo lidar com situações adversas a ela. É complicado, assim, a largada ali também teve algumas controvérsias, né? A primeira largada do Sainz com o Verstappen, ele perde a ponta, e depois teve o reinício da corrida, né, em que aí a Red Bull já vai com o pneu médio e acaba colocando os dois pilotos ali em pé de igualdade, mas o carro do Leclerc, ele tava danificado, né, quase danificado. Aí entra naquela questão que, tipo, a construção desse carro é uma construção para poder evitar quando um piloto perde uma peça, ele tem um dano, ele precise ir para os boxes. E ele, como a peça se soltou, não apresentava risco de se soltar em algum momento inoportuno ali. E eles deixaram o Leclerc terminar a corrida daquele jeito mesmo. Teve os conflitos, né? Eu falei que foi difícil para o Sainz vencer, porque teve todo aquele jogo psicológico em que o Leclerc, em vários momentos, ele estava afobado porque ele queria passar o Sainz, gritando no rádio que ele tinha que passar o Sainz. Vendo pelo lado do campeonato, seria justo uma inversão, né, para poder tentar garantir pontos, já que depois o Verstappen teve problema com o carro. Mas, por outro lado, tipo, aí tem a questão do que o Sainz é um piloto muito consciente dentro da pista, assim, tipo, estou esperando o momento agora pra frente, talvez ele erre, mas até agora eu vejo ele como um piloto muito consciente, que ele tem noção do que tá acontecendo na pista. E aí teve aquela negociação ali de você tem que virar 1:32.2, porque senão você vai ter que dar a posição pro Leclerc. E você olha, tipo, o Leclerc não tava virando esse tempo, e o Hamilton tava numa situação completamente diferente, que o Hamilton é o Hamilton, né? A gente sabe o quanto que às vezes ele guarda pneu ali e consegue tirar voltas de ritmo de classificação, né? E aí Sainz cede a posição ali e fala, tá vendo? Ele só tava mais rápido porque ele tá fazendo uso do DRS. O Sainz também ficou um tempo ali atrás do Leclerc usando o DRS, virando melhor porque ele tava nessa situação. Então tem essas coisas, né, ali da Ferrari, mas é difícil definir esse final, porque todos ali mereciam, sabe? Tipo, o Hamilton merecia vencer para poder ter a vitória, tipo, ter pelo menos uma vitória esse ano e garantir o recorde que ele tem de ter vitórias em todos os anos que ele correu. O Sainz merecia a primeira vitória dele depois da pole e também do controle que ele tava tendo ali da corrida. Tipo, o Leclerc, ele tava afobado com o Hamilton, mas, cara, eles tinham que se preocupar ali mais entre os dois do que o que tava acontecendo com o Hamilton, porque se você tem um trabalho de defesa ali, você consegue conservar as duas posições. A outra questão é com relação ao final da corrida, né? É muito arriscado fazer um pit stop duplo, às vezes dá certo. A Ferrari já fez esse ano pit stop duplo, mas foi em uma outra situação. É complicado fazer isso. E também, às vezes, parar o Leclerc significa fazer os seus adversários ficarem na pista, para fazer o Leclerc, tipo, voltar numa posição em que ele ia ter que perseguir alguém para ganhar a posição na pista. Então é meio complicado também esse jogo. Acho que a Ferrari acertou. Ele ainda tinha pneu duro ali, ele conseguiu brigar em alguns momentos. Foi até crítico, né? Porque o Sainz fala no rádio, peçam pro Leclerc não resistir, porque eu vou atacar, eu tô com o pneu macio. E a Ferrari, tipo, tá, vocês se virem aí. O que eu achei... Nossa, teve uma hora que eu achei muito bom, gente, que foi o Leclerc. E aí, mas vocês vão me deixar brigar ou não? Leclerc, a gente vai ver aqui, te dá um retorno, sabe? Tipo, a gente faz o quê? É que a gente deixa eles se arrebentarem ou, né, vamos garantir ponto ou vamos ser a Ferrari boazinha que deixa todo mundo brigar? A Ferrari vive as suas dualidades ali com esses dois, né? E só pra poder pontuar o final da corrida, tinha muito que o Leclerc fazer, né? O Sainz, ele foi brilhante. Passou o Leclerc, resolveu o problema e sumiu.
deixou o pessoal Não, quebrando sumiu o não. pau lá atrás. Ele ficou uma distância moderada pra Que dava pra ver assistir, no retrovisor, pra assistir né? no retrovisor toda a disputa. Largou o pessoal lá quebrando pau. Nossa, gente, o Leclerc nesse momento, parabéns, viu? Brilhou. Nossa, tudo que ele tava enchendo o saco na corrida inteira, ele resolveu ali quietinho, sabe? Ai, às vezes, Merecia o pódio. Merecia o pódio, sabe? O pódio ele merecia. O do Pérez, só pra trazer o Pérez também pra conversa, porque ele termina no pódio, né? O Pérez foi uma questão, assim, tipo, uma oportunidade. Veio o safety car no momento que ele precisava, porque ele precisava fazer 2 paradas, usar 2 tipos de pneus, né? Nem a parada obrigatória, mas é utilizar 2 tipos de pneus. E a Red Bull foi largando ele lá na pista, tipo, vamos ver o que acontece no final. Veio o safety car muito oportuno pra ele, e ele fez essa parada aí dentro de um período em que você não perde tempo, né? Então deu a oportunidade pra ele poder brigar por um pódio. É difícil dizer se ele merecia ou não, porque pô, a corrida dele com o Leclerc lá no começo foi destruída porque ele teve que ir pro final do pelotão, remar tudo de novo. Era um pelotão um pouco mais curto, mas tinha, mesmo assim, é um desafio, né, escalar. Só que, tipo, pro Pérez foi muito oportuno a situação do O dele foi literalmente caiu no colo. assim, tipo, ele só teve que... Eu não gosto desse termo na Fórmula 1, mas no ele caso não do Pérez. chega pra lá ali nos outros. Ai, gente, o Hamilton foi brilhante na pista, assim, foi fantástico ver a forma como o Hamilton fez aquela primeira largada, que ele, tipo, já apareceu entre os 3 primeiros, e esse final de corrida, o Hamilton também merecia esse pódio. Esse pódio ficou muito curto pros que mereciam, sabe? Até arrisco dizer que o Alonso também merecia esse pódio. Do Hamilton, que eu não comentei ainda, eu acho que o que foi legal foi ele realmente ali, cara, pneu virando muito bem, ele virando muito bem com aquele pneu já velho, já consumido, e conseguindo entregar e soltando no rádio, não, meu pneu tá maravilhoso. Nunca tive pneus tão bons assim na Fórmula 1, então isso foi bem legal. Também outra coisa que foi uma pena, e é dentro do que até a Débora falou da questão do Pérez, era que se caso a McLaren tivesse chamado o Lando Norris no momento correto, ele tivesse preferido ele no lugar do Ricciardo, por exemplo, ele teria vindo à frente do Pérez, então quem sabe até ali o final da corrida teria sido diferente. Mas a questão que eu queria dizer é o seguinte, eu estou trazendo essas questões de chamar o Norris, de ter chamado o Leclerc, mas o posicionamento dos carros na pista estava um pouco complicado. Um exemplo é o do Leclerc, que o Leclerc, naquele momento que ele estava reclamando tanto que queria passar o Sainz, se a Ferrari tivesse dado a primeira ordem falando assim, Sainz, ultrapassa, quer dizer, deixa o Leclerc te ultrapassar, o Leclerc vai assumir a ponta, no safety car, o Leclerc já teria passado a entrada dos boxes muito, e os outros pilotos já estar entrando. Então, é bem provável que o resultado final da corrida seria quase o mesmo, com o Sainz parando no pit stop, tendo que colocar o pneu, o safety car só ia assumir mais a posição quando o Leclerc fizesse o pit stop e entrasse atrás dele, então ia ser um furdunço um pouco pior e não ia mudar muito o cenário da corrida. Eu acho que a Ferrari tinha muito mais informações do que a gente. Eu acho que essa cultura de que a Ferrari não sabe fazer estratégia, é ruim de estratégia, a gente às vezes não tem todas as informações que esses caras têm. Então, às vezes, a gente pode estar, culpando pessoas que não teve culpa mesmo. E até o Binotto falou no final, ele falou, cara, se a gente chamasse o Leclerc, o prejuízo ia ser muito maior. Eu acho que na questão até de posicionamento, enfim, que eles iam ter. É que também o risco de parar o Leclerc é que ele tava com a asa danificada, né? Tipo, fazer mais uma parada com o Leclerc, você poderia ter algum problema ali com aquela asa, né? Com o momento da parada. É um jogo que é difícil, assim. Tipo, a Ferrari, ela erra muito em estratégia. Isso a gente não pode negar, mas acho que nesse fim de semana não tinha muito o que ela fazer. E por talvez mérito, né? O Sainz esse final de semana merecia mais. Mereceu a vitória. Merecia muito mais. Mereceu bastante. Teve um momento que eu perdi a paciência com o Leclerc, assim, tipo, com as falas dele no rádio, porque eu acho que chegou numa situação no campeonato que a gente ainda tem bastante corrida pela frente,
Mas acho que a Ferrari ela não vai ser mais capaz de buscar o que a Red Bull já conseguiu até agora. E agora é mais uma contenção de danos com relação à Mercedes. Então é mais importante você trazer o Sainz para perto do Leclerc em questão de pontuação, para você superar os pilotos da Mercedes, do que deixar o Sainz, tipo, vendido, sabe? Tipo, quando você conseguir uns pontos aí, você Ainda mais que a conseguiu. Mercedes só pontuou com carro, né? Foi o que o Binotto falou. Falou, gente, na frente, a gente era a única equipe com 2 carros. Mercedes, Red Bull, Alpine e McLaren estavam com um carro só. Então elas tinham estratégia, elas tinham vantagem na estratégia. Nós não, nós tínhamos que optar por um carro. Optamos pelo Sainz. Porque também é aquela coisa, se optam pelo Leclerc E dá tudo errado. e dá tudo errado, foi a pior escolha. Para mim, a escolha da Ferrari foi certa. Ela ganhou a corrida. Ela não perdeu. O Leclerc, cara, o Leclerc, desculpa, ele fez uma puta de uma corrida. Ele fez uma corrida excelente. Mas naquele momento de desespero dele, era o momento dele chegar e, tipo assim, perguntar para a equipe qual que é a estratégia, o que a gente vai fazer? Com calma. Cara, é muita afobação. Acho que o Leclerc ele ainda não tem aqueles estralos de um campeão, que é do tipo, deixa eu ter a leitura da corrida, ver o que tem daqui para frente. Que é que o Sainz estava comandando os 2 carros na corrida inteira. Sim. O Sainz, ele tava tendo controle dos 2 carros, assim, em questão de estratégia. Tipo, bom, mas o quanto que ele tá andando mais rápido... E, cara, o Sainz, ele tem noção do quanto que o Leclerc tava andando. Porque ele tá com o Leclerc atrás dele. Tipo, ele tem essa ideia, Sainz, não é uma venda. E o Sainz tem aquela bagagem do cara que sabe. O cara que tá atrás de mim, ele vai estar mais rápido mesmo, porque tem 2 zonas de DRS aqui, ele vai virar mais rápido do que eu. O quanto que era prejudicial a chegada do Hamilton, tipo, o quanto que ia acontecer. Porque assim, o Hamilton ele tinha provavelmente chances de ganhar a corrida. Pro final ele tinha. Mas o quanto que isso ia realmente afetar, tipo, o quanto que ia prejudicar a corrida da Ferrari. Eles também tinham que pensar nisso, não era só, tipo, vamos inverter os 2 aqui. Porque também nessa questão de fazer inversão em pista, às vezes você prejudica o outro cara, né? Sim, porque na hora que você faz inversão, quem vai ceder a posição tem que desacelerar. Não é só isso. Então, assim... Os motores da Ferrari não tá muito bom pra poder ficar fazendo uns negócios malucos aí, não, né? Porque eles tiveram problema de motor esse final de semana de novo. Exato. Bom, pessoal, aqui a gente durou mais do que a corrida, né? O podcast hoje, mas é que teve muito assunto mesmo, bastante coisa. Já são 2h30 da manhã, estamos finalizando. Daqui só vai ser editar, publicar e eu ir pro escritório trabalhar. Mas agradeço a todos que ouviram até aqui. Muito obrigado. Vamos fazer live na terça. Vamos ter live na quinta. Qualquer coisa de terça, já antecipo, pode ser que ela seja mudada ou para quarta ou para segunda. Vamos avisando vocês aí. Porque a Débora quer participar, mas aí tem compromisso nosso, que como vocês sabem, independente do boletim, nós também temos trabalhos externos para poder fazer a manutenção tanto da nossa vida como também do boletim. É isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Compartilhem, convide seus amigos a conhecer nosso podcast. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.